Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 6 de maio, celebramos São Domingos Sávio. Ele nasceu na Itália no dia 2 de abril de 1842 e faz parte do grande número de santos que passaram pelos cuidados, pela educação e pela evangelização recebidas de Dom Bosco. Ele, ao contrário de outros santos que se convertem somente na vida adulta, até mesmo na velhice, já demonstra sinais de santidade, de conversão muito concretos, muito maduros, desde a infância. Para vocês terem ideia, na época de São Domingos Sávio, as crianças costumavam receber a primeira Eucaristia por volta dos 12 anos de idade. Mas era tamanho o seu ardor pela Eucaristia, pela oração, o seu testemunho de vivência fiel do Evangelho, que o seu pároco permitiu que ele, aos 7 anos de idade apenas, recebesse a primeira comunhão. Por que esse pároco ficava tão impressionado? Vamos citar só um exemplo. Vocês imaginem uma criança com menos de 7 anos de idade ter um amor tão grande pela Eucaristia que ela vai de manhã bem cedo para a igreja para adorar Jesus, e a igreja com as portas fechadas, a criança não sai. Ela fica na frente da igreja, do lado de fora, de joelhos, adorando Jesus na Eucaristia, mesmo que chovesse, mesmo que nevasse, e isso o pároco e as pessoas daquela região viam várias vezes São Domingos Sávio fazer. Quando as portas da igreja abriam, então aquela criança entrava, se aproximava do sacrário e se punha a rezar. É claro que aquilo chamou a atenção do pároco, e não só dele, de várias outras pessoas que diziam: esse menino é diferente de todos os outros. São Domingos Sávio escreveu no seu caderno, ainda criança, qual era o seu projeto de vida espiritual. E era o seguinte, nas suas próprias palavras: vou me confessar muito frequentemente e farei a comunhão sempre que o confessor me permitir. Quero santificar os dias festivos, meus amigos vão ser Jesus e Maria. Antes morrer do que pecar. Isso, uma criança, por volta de 7 anos, logo após a sua primeira Eucaristia, se propôs a viver, escreveu e de fato viveu. Aquele desejo de Deus, de santidade, de evangelização, foi crescendo tanto no coração daquela criança que com 12 anos de idade ela quis ingressar no caminho para o sacerdócio e pediu autorização para entrar num dos oratórios de Dom Bosco. Foi aceito. Dom Bosco percebeu logo de cara a santidade daquela criança. E como é que Dom Bosco percebeu? Tem alguns sinais que são muito concretos para que a gente perceba logo, para quem tem alguma sensibilidade para isso, para que a gente perceba logo o nível de santidade de uma pessoa. É o modo como ela se coloca em oração. Dom Bosco, portanto, sempre prestava atenção no modo como os seus alunos, os seus seminaristas, os seus sacerdotes se colocavam diante de Deus. Não deveria ser nem um jeito muito afetado e nem um jeito muito seco, muito negligente. Os santos conseguem perceber o modo como um outro santo reza. Dom Bosco viu Domingos Sávio rezar e, com pouco tempo, disse: parece-me que temos aqui um bom tecido. Domingos Sávio então disse para Dom Bosco: eu serei o tecido e o Senhor então seja o meu alfaiate. E de fato, com toda a docilidade e despojamento, ele se deixou guiar e educar por São João Bosco, grande santo educador. No cotidiano da vida, Domingos Sávio dava muitos sinais de santidade. A gente poderia contar muitas histórias que inclusive o próprio Dom Bosco deixou por escrito na biografia que ele mesmo escreveu sobre São Domingos Sávio. Por exemplo, a gente percebe em algumas situações colegas de Dom Bosco o acusarem de coisas que ele não fez. E ele fica calado, e ele fica lá impassível, em paz. Depois que a verdade vem à tona, muitas vezes o professor, um padre,
chega para ele e diz: por que você não falou nada? Por que você não se defendeu daquela injustiça? E dizia São Domingos Sávio, para imitar Jesus, que no seu sacrifício ficou calado como o cordeiro que está prestes a ser ofertado em sacrifício e faz aquilo por amor a Deus e à humanidade. Eu fiz aquilo para imitar Jesus, para crescer na virtude da humildade. E era assim que São Domingos Sávio procurava viver, imitando Jesus nas pequenas coisas, em tudo, nos mínimos detalhes, tendo Maria como grande amiga. Um outro traço muito característico da espiritualidade de São Domingos Sávio, a alegria. Ele dizia, por exemplo, para os seus colegas: saibam que aqui nós fazemos consistir a santidade em estar muito alegres. Ser amigo de Jesus, ser amigo de Maria, a alegria, evitar o pecado por amor ao Cristo, por amor a Deus, não por moralismo. Eu amo tanto a Deus que eu tenho horror ao pecado. Era isso que existia no coração de São Domingos Sávio. Por isso o seu lema: antes morrer do que pecar. Outro grande traço característico da espiritualidade dele, o desejo por evangelizar. O coração dele ardia de desejo por um dia se tornar sacerdote e viajar por muitos lugares evangelizando. Ele conseguiu concretizar isso na sua realidade, fundando uma pequena companhia de evangelização, que ele chamou de Companhia da Imaculada. Dali dessa companhia, saíram jovens que depois se tornaram grandes santos, grandes sacerdotes que alegraram muito o coração de Dom Bosco. São Domingos Sávio, com apenas 15 anos de idade, acabou pegando uma tuberculose, o que infelizmente não era raro na época. Voltou para a casa dos seus pais para receber um melhor tratamento e mesmo assim acabou falecendo. Dom Bosco ficou muito sentido com aquilo. Sempre que ele relia a biografia que ele mesmo tinha escrito de Domingos Sávio, ele chorava, ele se emocionava porque havia visto um santo. E vocês imaginem a alegria de Dom Bosco por imaginar: eu fundei uma congregação pela vontade de Deus, minha vocação é evangelizar os jovens e um dos jovens que eu evangelizei tenho certeza de que foi santo. O coração de Dom Bosco se animava muito com aquilo. Uma senhora que conheceu Domingos Sávio certa vez disse para Dom Bosco: tu tens muitos bons jovens, mas nenhum supera o belo coração e a bela alma de Domingos Sávio. Eu o vejo sempre rezando, fica na igreja mesmo depois dos outros, sai todos os dias do recreio para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Na igreja está como um anjo que mora no paraíso. Não só quando ele se coloca em oração dentro da igreja diante do Santíssimo, mas especialmente no modo como ele servia na Eucaristia. Chamava tanto a atenção o zelo, o amor de São Domingos Sávio pela Eucaristia, ali inclusive servindo na missa, que ele é hoje considerado padroeiro e protetor de todos os acólitos do mundo. Que ele sirva para nós como exemplo de amor ao Cristo, à Virgem Santíssima, à Eucaristia, na luta contra o pecado, no desejo de evangelizar, na busca pela alegria, desde as situações mais simples do cotidiano. Aprendamos com São Domingos Sávio a amar em tudo e a sermos santos em tudo. Antes morrer do que pecar. Ensina-nos, Domingos Sávio, a ter esse mesmo fervor, fruto do amor gigante que tu tens por Deus. Por falar em gigante, Dom Bosco deu esse título a São Domingos Sávio. Ele é o pequeno gigante. Gigante no amor a Deus, gigante no serviço, no amor à Eucaristia, no amor a Maria, gigante na alegria. São Domingos Sávio, rogai por nós.